Olá, boa tarde. Menos conflitos e mais recomeços. Esse é o slogan da campanha da 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, será realizado em novembro, mas os tribunais de todo o país já estão selecionando os processos para atendimento. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos saber todos os detalhes da campanha, mas esse é apenas um dos destaques do dia, você confere também. Com a autorização da Justiça, Ministério Público e Polícia Federal apuram possível prática de desvios de recursos públicos em Alagoas. Supremo Tribunal Federal derruba a lei que criou taxa de segurança pública do Distrito Federal. A taxa foi criada por uma lei distrital de 1997 e regulamentada por um decreto um ano depois. Metas para o Poder Judiciário em 2023. Conselho Nacional de Justiça faz consulta pública para colher propostas. O Superior Tribunal de Justiça autorizou uma operação que apura desvios de dinheiro público no estado de Alagoas. O Ministério Público e a Polícia Federal cumpriram na manhã de hoje medidas cautelares. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Fernanda Porto, que tem mais informações. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Conta pra gente quais as principais medidas que foram determinadas pela Justiça. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. As principais medidas são o afastamento do governador de Alagoas por 180 dias e ainda o sequestro de bens e valores de 54 milhões de reais. As determinações são da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Também foram cumpridos hoje 31 mandados de busca e apreensão nos imóveis dos investigados. E ainda foi determinado que todos os investigados não podem manter contato entre si e nem frequentar qualquer prédio público relacionados à investigação. O inquérito corre em segredo de justiça e apura a suspeita de uma organização criminosa que estaria atuando no estado de Alagoas desde 2019. Rafaela? Muito obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Em outra operação autorizada pela Justiça, policiais federais cumpriram mandados em 4 estados e no Distrito Federal contra os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Distrito Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e o sequestro de imóveis das pessoas envolvidas. As investigações do caso começaram em janeiro, depois da apreensão de 100 quilos de cocaína em eventos promovidos na capital do país e no entorno. A suspeita é que, além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o grupo pratique também lavagem de dinheiro. Ao longo das apurações, um dos alvos chegou a movimentar 19 milhões de reais em um único dia. O Supremo Tribunal Federal suspendeu normas do Distrito Federal que criaram taxa de segurança pela prestação de serviços pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran em eventos privados e com fins lucrativos. Uma lei e um decreto do Distrito Federal foram questionados no Supremo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB alegou que o Distrito Federal promoveu uma indevida e injustificada tentativa de privatizar a segurança do Estado, ao condicionar a prestação de serviço mediante o pagamento de uma taxa. Segundo a OAB, isso teria contrariado a Constituição Federal, porque a segurança pública é um dever do Estado. A taxa foi criada por uma lei distrital de 1997 e regulamentada por um decreto um ano depois. As normas determinam a cobrança de uma taxa para a presença da Polícia Civil do DF, do Corpo de Bombeiros e do Detran em eventos pagos, como shows. De acordo com a norma, essa taxa deveria ser paga até 5 dias antes do evento para o governo do Distrito Federal. Caso contrário, a festa não poderia ser realizada. O valor arrecadado é destinado exclusivamente à manutenção e à aquisição de equipamentos para as corporações e para o Detran.
Mas o ministro Nunes Marques, relator da ação, explicou que o serviço de segurança pública é universal sem exigir contraprestação específica, como é o caso dos eventos pagos e com fins lucrativos. Para o relator, a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos e não de taxas, como o STF já vem entendendo. A decisão foi unânime. Depois de faltar em uma audiência, uma construtora brasileira foi condenada à revelia em ação movida por técnicos brasileiros contratados para trabalhar em Luanda, capital de Angola, na África. A ação trabalhista cobrava uma indenização por deslocamento prevista em contrato, mas não cumprida pela empresa. Segundo os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, com o não comparecimento de um preposto da empresa, os fatos alegados pelos empregados na petição inicial passaram a ser considerados verdadeiros. Na ação, os técnicos da construtora Norberto Odebrecht, com sede em Fortaleza, Ceará, contaram que foram contratados para trabalhar em Luanda, capital de Angola, mas foram transferidos para várias províncias. Segundo eles, em situações assim, o contrato previa o pagamento de uma parcela denominada incentivo de mobilidade, que variava de 20% a 50% do salário base. Eles alegaram, no entanto, que a quantia não foi paga. Por questões processuais, a petição inicial foi aditada, ou seja, sofreu uma modificação e uma nova audiência de conciliação foi agendada. Mas na data prevista, a empresa não enviou o preposto, apenas a advogada. Por esse motivo, foi declarada a revelia. Ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará, a empresa argumentou que não foi notificada do aditamento nem do conteúdo da petição, o que acarretaria a nulidade da condenação. O argumento foi aceito pelo TRT, que afastou a revelia e anulou os atos processuais para que a Odebrecht fosse notificada da petição de emenda. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na segunda turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, observou que, de acordo com o processo, a empresa foi informada da nova audiência. Registra-se que a reclamada, apesar de ter sido devidamente notificada da data da nova audiência de instrução e expressamente advertida da obrigatoriedade de seu comparecimento sob a sanção processual de revelia, não se fez presente em juízo, sem qualquer justificativa, tendo sido, portanto, declarada a veracidade da matéria fática. Assim, a segunda turma do TST restabeleceu a sentença para declarar a revelia da construtora Norberto Odebrecht no processo movido pelos técnicos. A decisão foi unânime. Veja a seguir, tribunais de todo o país selecionam processos para a 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação, que ocorre em novembro. Os detalhes em instantes, voltamos já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Os tribunais de todo o país se preparam para a 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, será realizado em novembro, mas os tribunais já estão selecionando os processos para atendimento. Menos conflitos e mais recomeços. Esse é o slogan da campanha da 17ª edição da Semana Nacional da Conciliação. A medida é prevista em resolução do Conselho Nacional de Justiça e é realizada todos os anos desde 2006. O mutirão envolve os tribunais de justiça, federais e estaduais, e trata de processos que vão desde a área civil, como execução de dívidas, até questões trabalhistas. O objetivo é atender principalmente as pessoas que estão com os processos judiciais parados e que há possibilidade de solução por meio de acordo. A gente vai fazer um grande mutirão presencial focando naqueles processos que estão parados, processos que estão há mais tempo parados, de solução mais difícil e que a gente quer apostar
principalmente naqueles processos, por exemplo, nas varas de família. Eu sou titular de uma vara de família, então nas varas de família a conciliação sempre tem um destaque. Nos processos de família a gente sabe que a quantidade de conciliações que se alcança é muito grande, isso já é bem conhecido. Na área civil isso não é muito comum, principalmente nos processos de execução. O processo de execução é um processo que não tem audiência de conciliação em regra. E a gente quer inovar nisso também. Os processos que serão atendidos durante a Semana Nacional de Conciliação, que irá acontecer entre os dias 7 e 11 de novembro, são selecionados pelos tribunais. Mas o Conselho Nacional de Justiça também preparou uma campanha publicitária por meio das redes sociais para conscientizar os envolvidos sobre a importância da conciliação. Isso porque não é apenas durante o mutirão que é possível chegar a um acordo judicial. O trabalho é feito de forma permanente pelos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania em todo o Brasil. Nós temos em todos os tribunais os NUPEMEX. No Tribunal de Justiça, este ano, novamente, o relatório Justiça em Números mostrou que nós somos o primeiro tribunal, né, em número de mediações e conciliações, o que mostra que todo esse empenho ele tenha dado resultado. O ano passado foram mais de 6.594 audiências realizadas em todas as esferas. A expectativa para este ano é que isso aumente, porque agora a gente efetivamente saiu de todas essas restrições da pandemia. Então, reforçar, venham, resolvam os seus problemas. Bom, é para a gente agora repercutir o assunto. Eu converso ao vivo de forma remota com o presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça, o Marcos Vinícius Jardim. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Bom, vamos daqui a pouquinho para a 17ª edição da Semana Nacional de Conciliação, um movimento, uma semana que já entrou para a agenda do Poder Judiciário, jurisdicionado também, que já tem aquela expectativa, né, de resolver ali a sua questão de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Acaba que é bom para todo mundo, né? Queria que o senhor exaltasse a importância da conciliação e a expectativa de mais essa semana. Olha, a cada ano o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário brasileiro, tem implementado essa cultura da paz, né? A 17ª edição seguida, são 17 anos, né? Caminhamos a passos largos para 2 décadas de trabalho contínuo de disseminação de uma cultura de paz, de acordo, de conveniência, de conversa entre as partes, tentando resolver da melhor forma uma demanda judicial. Conta para a gente como é que esses processos são selecionados pelos centros, pelo Sejusc, né, em todo o país, que eles já começaram a fazer essa seleção. O que eles levam em consideração em linhas gerais? Olha, cada tribunal ele tem a liberdade para estabelecer a programação que entende adequada. Logicamente, eles olham aqueles processos que estão há mais tempo parados, aqueles que são mais complexos, ou até aqueles, de modo inverso, que tem uma solução mais previsível e pautam da melhor forma. Hoje nós temos processos, historicamente, por exemplo, que são submetidos à Semana Nacional de Conciliação, processos das varas cíveis, processos da área de direito de família, processos do direito do consumidor, ações trabalhistas também. O Poder Judiciário Trabalhista dá muita ênfase e é muito importante nesse projeto da conciliação. Então, assim, tudo que for possível, né, contratos privados são submetidos e cada tribunal o faz da melhor forma que entender. Nós acompanhamos na reportagem, né, uma entrevista falando que o número de conciliação ele é maior na área de família. Por quê? Existe uma explicação técnica para isso? Não, explicação técnica, talvez por envolver mais uma questão interpessoal, né? São familiares, geralmente questão de pensão alimentícia, partilha de patrimônio, investigação de paternidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu um destaque para esse ano na Semana Nacional da Conciliação, irá submeter à conciliação todos os processos de investigação de paternidade. Muitas situações podem se resolver, inclusive, sem a necessidade de um exame de DNA, a família inteira sabe, por uma questão acho, de uma mágoa pessoal, existe essa rusga. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal implementará essa novidade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizará, por exemplo, as audiências no SEASA e no Mercado de Boa Viagem, ou seja, dando informação, visibilidade, implementando da melhor forma possível essa cultura de paz para a sociedade brasileira.
Olha só, o nome já é autoexplicativo, né? Porque esse ano nós temos um slogan para a campanha: menos conflitos e mais recomeços. Significa na prática mesmo um recomeço na vida daquela pessoa, né? Que consegue se livrar daquele litígio, daquele problema, daquela angústia, uma nova vida. Foi com esse espírito também que vocês pensaram nesse slogan? Rafaela, olha só, o que a gente quer disseminar para a sociedade brasileira é que justiça não se faz somente com sentença. Do contrário, a sentença geralmente deixa uma parte resignada. O acordo é aquela solução consensuada, aquela conversa, aquela pessoa abdica de um certo direito, enquanto aquela outra também abdica um pouquinho, e de forma consensuada resolve. A sensação de justiça, ela é mais aprazível dentro de um acordo. Por isso que fala menos conflitos e mais recomeço, porque a partir de um acordo, muitas situações de brigas entre vizinhos, parentes, amigos que por alguma situação se envolvem no litígio judicial e que com um acordo podem retomar essas relações. Essa cultura da paz que o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário vem implementando há tanto tempo e que a gente quer incentivar cada vez mais. Perfeito. Para a gente finalizar agora, a sua parte em um processo, quero incluir o meu caso lá na conciliação. Como é que eu faço? Qual é o caminho? Olha, não somente na Semana Nacional da Conciliação, mas em qualquer momento a parte pode submeter o processo dela à conciliação, em qualquer momento recursar, inclusive no Supremo Tribunal Federal existem hipóteses, situações em que as partes tentaram conciliar, ou seja, basta a parte, ou através de advogado, ou propriamente se dirigir à vara onde o processo dela tramita e pedir para realizar o acordo. Repito, em qualquer fase processual, em qualquer momento, a legislação permite que se faça acordo nos autos do processo. Maravilha, doutor Marcos Vinícius Jardim, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco, viu? Boa tarde para o senhor e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Veja a seguir no próximo bloco: consulta pública colhe propostas para metas nacionais do Poder Judiciário para 2023. Os detalhes em instantes, voltamos já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude. Está aberta a consulta pública para colher propostas de metas nacionais para o Poder Judiciário. As sugestões podem ser enviadas ao Conselho Nacional de Justiça até o próximo dia 23. Para participar, basta acessar o site cnj.jus.br e preencher um formulário. Em caso de dúvidas, é só enviar um e-mail para consultapublicametas@cnj.jus.br. Qualquer pessoa pode sugerir mudanças e melhorias para o sistema judiciário. Mas o CNJ busca principalmente a participação de quem atua em defensorias, Ministério Público e na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. As propostas podem ser enviadas ao CNJ até o dia 23 de outubro. Depois, serão organizadas e apresentadas no 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que define as metas para o ano que vem. O encontro está previsto para acontecer nos dias 21 e 22 de novembro. A primeira meta já foi definida com base em levantamento interno do Departamento de Gestão e Estratégia. Em 2023, o número de julgamentos deve ser maior do que o de processos distribuídos para análise. As metas estipuladas representam o compromisso de todos os tribunais do país com o aperfeiçoamento da prestação de serviços, com mais qualidade, rapidez e praticidade. O que for definido para o ano de 2023 também será usado como base de monitoramento contínuo da Estratégia Nacional, como determina a Resolução de 2020 do CNJ. Aprovada em processo seletivo, estudante que cursou todo o ensino médio em escola comunitária com fins filantrópicos e conveniada ao governo estadual tem direito a se matricular em universidade pública pelo sistema de cotas.
O problema começou quando a Fundação da Universidade Federal de Rondônia negou a matrícula a estudante, por entender que as escolas conveniadas não devem ser consideradas escolas públicas. Foi quando a estudante, que foi aprovada para o curso superior nas cotas destinadas a alunos de escolas públicas, entrou com uma ação na Justiça Federal e teve decisão favorável. A Fundação, então, recorreu à 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que confirmou a sentença. Para a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, a estudante tem direito à matrícula pelo sistema de cotas, porque a escola comunitária de fins filantrópicos deve ser equiparada, assim, às escolas públicas, por ser conveniada com o governo estadual, que transfere recursos para a manutenção e cede professores e outros servidores, além de ter um padrão de ensino equivalente ao das escolas públicas. Os ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça fixaram multa por negligência com a educação do filho em valor abaixo do mínimo legal. A decisão foi tomada em razão da vulnerabilidade econômica da família. A partir dos 4 anos de idade, toda criança deve estar matriculada em escola. Essa pedagoga explica que, além de dar início à alfabetização, o contato entre os estudantes no dia a dia tem influência direta no desenvolvimento da criança. Coisa simples que hoje uma criança faz, que faz toda a diferença lá no processo de alfabetização dela, que é o pegar no lápis, o saber comer sozinha, o desfraldar. Então isso tudo a gente consegue fazer dentro da escola de uma forma dinâmica, simples e sem prejuízos nenhum para a criança, sabendo que isso lá na frente vai fazer uma grande evolução para ela. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece também que é dever dos pais ou responsáveis fazer a matrícula. A lei prevê, inclusive, multa para quem descumprir a regra. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz previsto que o valor da multa corresponde a 3 salários mínimos. Mas quando a gente está trabalhando, aplicação de multa numa família, quando a gente está fazendo essa análise, se essa família é uma família de baixa renda, você aplicar essa multa, ou nesse valor total, acaba atingindo de forma indireta a criança. Então, aí cabe ao juiz, no caso concreto, dosar qual seria esse valor. Em um caso julgado no STJ, a 3ª turma deu provimento ao recurso especial de uma mulher para reduzir o valor da multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, inclusive abaixo do mínimo legal de 3 salários mínimos, nas hipóteses de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica da família. De acordo com o processo, o Ministério Público propôs ação contra uma mulher por conta da evasão escolar de um de seus filhos. Como foi configurada a omissão e a negligência da mãe, ela foi condenada por descumprimento de deveres inerentes ao poder familiar. O juízo de 1º grau estipulou o pagamento da multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente no valor de 3 salários mínimos. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso da mãe foi negado, sob o entendimento de que as informações prestadas pelo Conselho Tutelar demonstraram a postura negligente em relação ao dever de garantir o direito do filho adolescente à educação. Já no STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, observou que a multa do Estatuto também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que, para o bem dos filhos, as condutas censuradas não mais se repitam. Mas, segundo a ministra, é perfeitamente admissível que o valor da pena seja reduzido para adequá-lo à realidade social da família. Desta forma, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso especial e reduziu a multa para 1 salário mínimo. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até quarta, porque amanhã eu estou de folga. Amanhã quem vai conduzir o jornal com vocês é o Carlos Eduardo Cunha. Até, na verdade, quinta-feira, porque o feriado é amanhã. Aproveitem. Ótima tarde. Muito obrigada pela companhia.